Olá pessoal, eu sou o Planck Thaís, do canal História na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. Eu vou abordar vários assuntos aqui e tentar direcionar esses assuntos baseado em conjecturas literárias, tá? E o que acontece no Brasil nos dias de hoje, inclusive o grau de ignorância, né, que as pessoas têm nos meios de comunicação social. Vamos lá. Primeiro, Sérgio Moro, né? O que é Sérgio Moro, tá? Marx, nesse livro, eu vou mostrar todos aqui para poder tentar dar uma crítica da filosofia do direito de Hegel, que Hegel vai escrever no final do século XVIII, a filosofia do direito, onde ele dizia que o Estado é o único capaz de equilibrar as desigualdades sociais. Marx diz que não, porque o Estado é burguês, tá? E aí eu estava agora numa sala de bate-papo e as pessoas estavam dizendo: a Carmen Lúcia permitiu a privatização, por quê? Porque ela não manda nada. O presidente não manda nada. Quem manda é a burguesia. Vocês não viram o cara do BTG Pactual falando que deu um telefonema pro ministro do STF para autorizar o Banco Central independente, porque senão isso aqui ia virar uma Venezuela? Né? Então, esse André Esteves também disse que o Arthur Lira liga para ele todo dia. Quem manda é a burguesia. Marx já afirma isso na crítica da filosofia do direito de Hegel. Tá? Então, quais são as funções importantes para a burguesia? Né? A justiça, Michel Foucault, em Vigiar e Punir, ele já falava nos anos 70 que todo capitalismo estava instrumentalizando e aparelhando cada vez mais a justiça. Tá? Então o juiz, por exemplo, na década de 70 no Brasil, que ganhava 10% a mais do que um professor hoje ganha nem 10% do que um juiz. Por quê? A justiça também é burguesa. Né? Ela é a alta classe média reacionária, como Sérgio Moro, né? E ela serve como cerca de arame farpado para impedir a ascensão da classe trabalhadora. Isso aconteceu durante toda a história, no 18 Brumário. O Marx vai dizer: quando Napoleão Bonaparte ganha a eleição de 1852, ele vai dizer: a história, quando se repete uma vez, é uma tragédia, da segunda é uma farsa. No Brasil, todos os governos, foram 4, que deram prioridade para a classe trabalhadora, ou morreram ou caíram. Tá? Por quê? Porque a classe média reage. Ela não admite que o pobre tenha ascensão social. Ela tem ódio ao pobre. Isso não sou eu quem digo. Isso quem diz é o Gessé Souza. A classe média no espelho. A semana passada, o Ministério do Trabalho libertou 40 empregadas domésticas no Brasil que não recebiam há mais de 20 anos. Ontem foi 2.000 trabalhadores em escravidão. A burguesia não gosta de pobre, gente. Né? Isso sempre aconteceu. Né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Vamos lá. O papel do Moro foi o quê? O governo Lula não só tinha descoberto o pré-sal, mas as empreiteiras brasileiras estavam incomodando os Estados Unidos. Por quê? Porque estavam tomando serviço até nos Estados Unidos. E isso não é importante para o imperialismo. Então, nunca aconteceu na história. Nem a Volkswagen, que foi transformada em fabricação de tanques para Hitler, foi quebrada. O Moro quebrou todas as grandes empreiteiras do país para não competir com os Estados Unidos.
né? O Brasil já estava ganhando representação internacional. Né? Veja os discursos do Zapatero, do Pedro Sanches, do Olaf Scholz, Noam Chomsky, Hobsbawm, né? Thomas Piketty, que escreveu o Capital, esse livro aqui, ele escreveu na década passada, ele analisou desde a época da Revolução Industrial, do começo, 30 países, onde aconteceu na Europa, até os dias de hoje, com documentos públicos, e chegou à conclusão: as desigualdades sociais no capitalismo só aumentaram. Marx vai chamar isso do capital da mais-valia, no volume 1. O que é a mais-valia para Marx? Né? Vamos dar um exemplo. Um motorista de ônibus, com um dia de trabalho, ele paga o salário dele. Mais 3, ele paga combustível e manutenção. E os outros 26? Fica pro explorador. Isso é mais-valia. Mas se o motorista não trabalhar, ele não fica rico. Veja a questão da uberização do trabalho. É a pior forma de mais-valia. Por quê? Porque o motorista entra com o carro, combustível, manutenção, não tem assistência médica, social, e o aplicativo tira 30% dele. Né? É quase uma escravidão. Tá? Aí, PT corrupção. Né? Gessé Souza vai dizer na elite do atraso, né, que essa corrupção que eles acusam de 5 bilhões, meu, o que é teto de gastos? Não é corrupção? O teto de gastos imposto pelos banqueiros está tirando do orçamento anual do país 1,4 trilhões de reais para pagar juros de dividendos para aproximadamente 10 mil famílias do país. Isso está levando à fome 20 milhões de pessoas, desemprego, morte por Covid. O que aconteceu? O povo está na fome, mas de 2020 para 2021, o número de bilionários subiu de 40 para 65. O patrimônio saiu de 700 bilhões, foi para 1,4 trilhões de reais. 71% cresceu. E o pobre ficou mais pobre. Uma coisa, o Lula aprendeu. Eu tenho certeza. Que o Hugo Chávez fez. Marx vai dizer no Manuscritos Econômicos e Filosóficos, em 1844, não existe conciliação entre burguesia e trabalhadores. Por quê? A lógica do capitalismo é a exploração. Né? Engels vai afirmar nesse livro aqui, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Ele chega à conclusão que a miséria é tão grande, a exploração é tão grande, que o trabalhador só tinha 3 alternativas: ou o suicídio, ou a morte por inanição, ou partir para o mundo do crime. O crime, para Marx, é o lucro proletariado. Por quê? Porque o cara tem que sobreviver, ele vai praticar crime. Mas a justiça só pune os pobres. Procure uma conversa do Zé Perrella com Aécio Neves sobre tráfico de drogas. E aí vocês vão entender de quem era aquela meia tonelada de pasta base de cocaína no helicóptero do Zé Perrella. Ele foi preso? Não. Agora o moleque 2 filhos na favela tá ferrado. Sinônimo de pobreza, sinônimo de corrupção para o conservador é pobreza. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para dizer isso. O Arthur Duval, mamãe falei, disse que o Podpah, né, é um negócio de funkeiro, né, querendo dizer, coisa de pobre, né, e de rappers, né, como se rappers e funk não tivesse valor.
O pobre que votar nele já sabe que ele não gosta de pobre. Né? A Janaína Pascoal, né, também disse que não aguenta mais escutar baile funk. Mas vocês já viram alguma vez eles falarem sobre festa rave, que é burguesa? Né? A diferença: no baile funk geralmente encontra maconha, cocaína. E na festa rave, que dura 4 dias? Êxtase, heroína, cocaína e um monte de coisa. A polícia nem vai lá, porque é festa burguesa. Isso é ódio de classe. Veja, o Arthur Duval ameaçou o pai de Júlio Lancelotti. Por quê? Porque ele dá comida para dependente químico. Isso é uma coisa humana, o conservador é contra. Né? O Edmund Burke, pai do conservadorismo, diz que o trabalho é fruto do suor do homem. Mentira! Jesus dizia que trabalho é fruto da exploração. Como Marx dizia. Para ficar bilionário, você tem que ganhar 58 mil reais por dia. Como é que o cara consegue isso? Só explorando. Né? Burke é contra a solidariedade, compaixão, misericórdia. Jesus não. Quem é conservador não é cristianismo. Simples assim. Por que Burke condenou a Revolução Francesa? Porque foi uma verdadeira revolução. Revolução parte de baixo para cima, muda a ordem social, política e econômica. O grande problema da burguesia foi que em 1791 os girondinos queriam dar liberdade, igualdade e fraternidade somente para a burguesia. Robespierre falou: peraí. Aí veio o terror. Né? Os reacionários reagiram contra ele, ele guilhotinou 45 mil. Ou vocês acham que numa revolução a burguesia vai entregar de mão beijada, né, direitos para a classe trabalhadora? Por que Nicolás Maduro é chamado de ditador? Porque Hugo Chávez era um leitor de Marx, era um leitor de Lenin, né? E ele observou o que aconteceu com Salvador Allende no Chile, quando Pinochet bombardeou o Palácio La Moneda em 73. Ele observou o que aconteceu com Jango, a conciliação de classe, e a burguesia reage. O que ele fez? Quando ele retomou o petróleo da Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do mundo, né? É o dobro da Arábia Saudita. Ele avisou para Caracas, né? Eu posso sofrer um golpe a qualquer momento. A burguesia reacionária. E sempre foi. Em 36, na Espanha, a esquerda ganhou. Os reacionários se juntou com o exército e veio a guerra civil da Espanha. Quem apoiou a guerra civil da Espanha? Mussolini e bombardeio de Guernica pela Força Aérea Alemã. Franco ficou décadas no poder. 750 mil espanhóis morreram. Quem levou Adolf Hitler ao poder? Os protestantes da Baviera, para lutar contra o comunismo. Quem apoiou Mussolini? A Igreja Conservadora Católica. Quem apoiou Pinochet? Estados Unidos. Né? Aliás, veja o documentário Assassino Econômico e vai dizer que Estados Unidos é democracia. Vai conhecer a lei de Jim Crow, veja a 13ª emenda. Aí vocês vão ver o que é democracia. Né? Vamos lá. Então, o golpe do Jango, né? Paulo Freire, né? Já expulsado do Brasil. Né? Comunista aqui não fica. Por quê? Comunista defende a emancipação social. Não há democracia. Por exemplo, meu lar é inviolável. Na minha casa aqui, a polícia não entra depois das 6 sem mandado de segurança. E como entra na favela? Né? A polícia é outro aparelho de proteção da burguesia. Ela serve para reprimir a miséria e a violência dos pobres. O pobre vai para o mundo do crime para não morrer de fome. Porque a Constituição não é cumprida e aí a polícia entra para matar.
Guerra Civil na França. Quando a burguesia usou a classe trabalhadora na Revolução Francesa, em 1789, ela derrubou Luís XVI, foi guilhotinado e depois fechou a porta para a classe trabalhadora e jogou na miséria. Em 1848, os trabalhadores foram para a Guerra Civil. O que aconteceu? O exército assassinou todo mundo. Era uma força da burguesia. O que fez o exército brasileiro em Canudos, em 1897? Matou 25 mil brasileiros. Por quê? A ideia de Antônio Conselheiro na Bahia de não ter propriedade privada e repartir tudo que produziam foi condenado pela Igreja Conservadora e pelos coronéis do Nordeste. Mandaram Prudente Moraes, mandaram o exército para lá. 15 canhões, 25 milhões de projéteis, e um dia assassinaram 25 mil trabalhadores, estupraram mulheres, meninas, queimaram a cidade e foram aplaudidos pela imprensa. Em 1912, contestado em Santa Catarina, para os camponeses abrirem espaço para a grande propriedade privada, e assim vai nascendo a concentração de terra. A burguesia convoca o exército de novo para desocupar o contestado. 20 mil pobres foram mortos. Quer dizer, o exército brasileiro matou mais pobre do que em guerras. Eles servem à burguesia. Em 64, derrubaram o Jango. Ameaçaram o STF de soltasse Lula. Por quê? Eles servem à burguesia, por isso ganham bem. Por isso filha recebe aposentadoria. Por isso que ministro ganha bem. Né? E o policial militar? Por que ele é tão reacionário? Porque a polícia tem que mudar. O comando vem do diploma da classe média reacionária. Ninguém chega a coronel se não for para o Barro Branco. Então as ordens são reacionárias. Quantas vezes vocês já viram uma festa rave e a polícia bater? Se fossem os professores marchando naquele MBL lá, o que a polícia faria? Quantas vezes o professor apanhou? Ideologia alemã. Marx diz que a ideia de todos os tempos são as ideias da classe dominante. Como a classe dominante impõe as ideias? Através da comunicação. Reforma da Previdência. Por que passou? A Globo, a Record, a SBT chamaram especialistas a favor. E contra? Nenhum. Que chance teve o trabalhador de analisar através de pensamentos contrários? Nenhum. Empurrou o que ela queria. A trabalhista, da mesma forma. E agora a Globo vai lançar um documentário do Celso Daniel. Já foi o prefeito do PT de São Bernardo, que foi assassinado. A polícia de São Paulo do PSDB já investigou, né? Chegou à conclusão que é um crime comum, mas a Globo quer criar alguma coisa na cabeça do povo. Por que a Globo não lança Quem Matou Marielle? Que não foi resolvido ainda. Porque é na vontade dela. Ela não representa o povo. Ela está pouco se lixando para o povo. Veja a gasolina que está acontecendo. A luz. Privataria Tucana. Por que o Ministério Público nunca chamou FHC para conversar? O Lula foi preso por um triplex sem documento. FHC entrou em 95, com um patrimônio de 1 milhão. Quando saiu tinha 50. Nem um café ele foi tomar no Ministério Público. Por quê? Ele é representante da burguesia e da elite. Com ele não se mexe. Ele tem 15 fazendas, apartamento em Paris, apartamento em Genópolis. Mas ele é intocável. Aécio Neves. Aécio Neves
Tem um documentário, aliás, tem um jornalista que vai na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que em 2014 a Aécio Neves teve 3 overdoses de cocaína. E ia falar sobre a corrupção no governo de Minas Gerais. Lá quando fazem protesto em Minas, gritam, Aécio cheirador, todo mundo sabe. Né? Isso acabaria com a campanha dele. O que ele fez? Mandou uma juíza e a juíza prendeu o cara sem prova, ele ficou preso 1 ano. Porque ele manda. As propinas que ele pegou, nunca vai preso. Cadê o Queiroz? O Eduardo Bolsonaro tem 19 apartamentos, sem prova. Por que dinheiro? E o Lula foi preso sem documento. A gente tem que entender que a justiça é burguesa. Né? Vejam o cara que foi preso, 2 caras que estavam passando fome. Eles pegaram comida estragada de uma lata de lixo. Os promotores acusaram, o juiz rejeitou a acusação e os promotores entraram com recurso, porque aquilo era crime. Agora não é crime, né? O maior grileiro de terra do Brasil, que é o ACM Moreira, né, que é dono de uma grande empreiteira, ele roubou do Estado, no norte, 6 milhões de hectares. Agora sem terra são criminosos. A J. Vilela, em 1 ano, ele desmatou uma área do tamanho do estado de Belo Horizonte. Aliás, do município de Belo Horizonte. Cadê? Tá solto. E os sem terra? São bandidos. O pai dele, em 69, sabe o que fez? Isso é tradição familiar. Sobrevoou uma aldeia indígena e jogou brinquedos contaminados com o vírus da varíola. O índio não tem anticorpos contra a varíola. Em 1 semana a aldeia estava morta e ele roubou a terra. Foram 10 mil índios que morreram. Francisco Julião, o sindicalista, que se rebelou contra o coronelismo nos anos 60. Tinha alguns coronéis do Nordeste que introduziram a chamada lei da pernada. Sabe o que é isso? O coronel tinha direito de dormir com a mulher do trabalhador dele, primeiro do que ele depois do casamento. Vê se isso pode. O Julião, depois do golpe militar, foi assassinado 15 dias depois. Por fim, vamos lá. Ixi, tem muita coisa ainda. Primeiro, minha solidariedade ao Mano Brown, né? Ele foi atacado pela imprensa, né? E pela polícia militar. A polícia militar deu a gravata nele e jogou ele no chão. Por quê? Ainda por causa daquela música, O Homem na Estrada. Né? A polícia mata e mata muito, mas só mata pobre. Veja a história da Rota 66. A música da tropa de elite. Qual é a sua missão? Entrar na favela e deixar o corpo no chão. O pobre já está condenado. Esse livro aqui conta a história de Canudos, é Os Sertões de Euclides da Cunha. Neoliberalismo. O que defende Milton Friedman? Vamos lá, destruir a farsa. Estado mínimo. Por que Estado mínimo? Porque sobra mais dinheiro para abastecer as grandes fortunas. E o pobre fica sem Estado. Como é que está nos Estados Unidos? Está havendo um movimento lá que já 10 milhões de trabalhadores pediram demissão. Os empresários estão doidos. Porque Milton Friedman lá destruiu os sindicatos, destruiu a união de classes, né? Porque ele prega o individualismo. Justamente é porque o cara individualmente vai pedir aumento pro patrão. Porque ele olha para tua cara e fala, ó, a porta da rua é a sementinha da casa. Rico não quer saber de dar aumento. Se não houver
união de classes para pressionar? Porque Marx diz que quem produz riqueza é o trabalho, não é o capital. Por que o Jair Bolsonaro queria que todo mundo fosse para a rua? Porque aqueles empresários sendo e aquele dono do Madeiro, eles não queriam perder dinheiro, né? Nada de liberdade. Bolsonaro está pouco se lixando com liberdade e apoia ditaduras. O que David Harvey fala nesse livro aqui é que a burguesia, na Revolução Industrial, já dizia que o pobre não tinha que ter acesso à área de humanas. Só ler, escrever e fazer continha. É o que pensa Rodrigo Constantino, da Jovem Pan. Por quê? Porque é mais fácil ser enganado. Né? Paulo Freire era uma ameaça, por quê? Paulo Freire é considerado um dos maiores pedagogos críticos do mundo. Depois que ele foi exilado do Brasil, os ministros militares assumiram. Já volto.